Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acessou mais uma vez o canal do Paterna-Idade com o nosso podcast Bença Pai, seja muito bem-vindo. E como sempre, nós vamos falar sobre paternidade aqui. E você é muito bem-vindo para desfrutar desses alguns minutos aí que nós vamos sorrir bastante, brincar bastante, como a gente já começou aqui no nível quinta série de ser, né? Um bom pai tem que ter uma pitada de quinta série, né? Eu estou aqui com dois amigos, o Michael Mello e o Thiago Campos, que são dois irmãos de caminhada, dois pais exemplares, por isso que eu chamei para vir aqui, porque eu realmente admiro eles. Não é mentira não, viu? Não é mentira só para dar likes não. São caras mesmo ponta firme, são caras que eu admiro de coração. Não meço palavras para falar de vocês e eu gostaria de externar isso aí publicamente, para onde chegar esse vídeo, que eu realmente admiro esses dois caras, é por isso que eu chamei aqui. Então eu queria que vocês dessem as credenciais de vocês, começando aqui pelo Thiago Campos. Quem é você? Qual a cidade de onde você está falando? Quem é seu pai? Fala um pouco sobre você aí, cara. Tá legal. Primeiro, obrigado, Wesley, por ter me convidado aqui. Eu brinquei no começo que o Michael... Eu só aceitei porque o Michael vinha, né? E ele só veio porque é verdadeiro, né? Porque se for bom, graças ao Michael. Se for ruim, eu sabia que ia estragar tudo. Não, mas meu nome é Thiago, né? O Wesley me apresentou. Normalmente as pessoas se apresentam falando o que faz, né? O que trabalha, né? Eu, quando me apresento, eu gosto de falar realmente quem eu sou, né? E eu entendo que eu sou um filho, eu sou um mordomo e um servo. Um filho porque demorou um tempo na minha vida para eu entender o que era a minha paternidade do nosso Pai Supremo, né? Um filho muito amado por Deus. Como eu sou amado por Deus. Então, depois que eu entendi isso, a minha vida mudou, né? Um mordomo porque eu sei que ele me entrega tudo para eu cuidar. Não é meu. Né? Minha própria vida não é minha. Então, ele me deu essa... Por me amar tanto, ele me deu essa oportunidade de ter uma história, né? E aí eu preciso cuidar disso, né? Tem muita coisa que está sob a minha responsabilidade de cuidar, né? Que ele permitiu. Então eu sou um mordomo, não só da minha vida, mas da minha família, da esposa que ele me deu, do lar que eu nasci, da minha mãe, do meu pai, né? Dos filhos que ele me deu. Então eu preciso tratar eles como um mordomo, porque eu sei que eles também não são meus, né? Eu estou cuidando de uma coisa normalmente. É isso que um mordomo faz, né? Cuida de algo que não é dele, né? E cuidar com primazia, né? Cuidar com vontade, cuidar com... tentando dar o seu melhor sempre, né? E um servo porque a gente precisa sempre pensar pro próximo, né? Que a gente tá aqui não tá à toa. Nós somos um ser, temos um propósito na criação, mas a gente tem uma missão também, né? Hoje, o Wesley tinha falado que a gente ia falar muito sobre planejamento, né? E eu acho que a gente tem que entender isso quando a gente for falar de planejamento, né? Que a gente tem um propósito, mas um propósito que está vinculado com a missão. Então, aí, quando eu entendo quem eu sou, eu já sei. É muito fácil para mim, se eu sou um servo, eu conseguir cumprir minha missão. Porque eu posso ser um servo onde eu moro, eu posso ser um servo onde eu trabalho, onde eu me divirto. Então, é assim que eu me apresento. O Thiago Campos é um filho, um mordomo e um servo. Agora ele deixou o nível lá em cima, agora você, por favor. Não, né? O Thiago sempre facilita meu trabalho. Eu sou exatamente o que o Thiago é. Um filho, um mordomo e um servo. Coincidentemente, nessa mesma ordem também. Excelente introdução, hein? Já pegando bola, o cara pegando bola. Fala aí, Mike, quem é prazer. você, Obrigado, Wesley, pelo convite, estar aqui. Uma honra estar com você e com o Thiago aqui. Gente boa, de caminhada há mais tempo ainda do que você. Tem quanto tempo, Michael? Que a gente uns 12 anos, né? Pelo menos, né? Alguma coisa assim. O tempo da Igreja Luz, né? Na pré-adolescência, assim. Essa amizade ainda. Quanto tempo tem a Igreja Luz? 18, acho. 18, 17. então é isso aí, então. Deve ser isso aí, né? O tempo. Rapaz, mas passa rápido, hein? Vocês rodaram de pneu murcho, hein? Eu tinha mais cabelos e era mais preto o cabelo. Nossa, cara. Bom, eu acho a introdução do Thiago de estudo, eu nem sabia que eu era isso aqui, mas encaixou como uma luva. Legal, pra mim, cara. obrigado, viu, Thiago? Sempre me ensinando. Eu sou Maico, filho de... Já que vamos falar de pai, né? Apresentar meu pai, já dar os créditos pra ele, né? Filho de Osmar Mendonça Melo, que precocemente nos abandonou com a morte acidental da minha idade, né? Então não tive pai por muito tempo.
atualmente e para sempre, porque assim eu jurei, assim eu decido, marido de Rubiane e pai de Anne e Henrique. Anne com 13 anos, mas talvez esse vídeo será visto daqui a alguns anos, né? Então, no ano Hoje, de 2015, 13 anos. Mas 2025, você que está vendo 2025. em 2025, você que estará vendo em 2035, minha filha terá 23 anos, meu filho 21 anos. Então, eu sou administrador por formação e então uma honra estar aqui dividindo essa bancada com dois amigos falando de um tema tão caro para mim. E algumas vezes a gente fala sobre exatamente isso que você falou, né? Um tema caro, né? É um tema caro. E frequentemente a gente vê tanto a mídia quanto as redes sociais barateando demais a figura do pai, do homem, né? E ridicularizando, né? Diminuindo, menosprezando, né? Nessa caminhada cristã que vocês têm, né? Como tutores também de adolescentes, né? Como mentores de alguma forma, por que não pastores, né? Também no trabalho que vocês desenvolvem na igreja. Vocês percebem que é uma realidade isso dentro da igreja, inclusive, que tem filhos órfãos de pais vivos dentro da igreja? Você acha que é uma coisa que a gente precisa chacoalhar um pouco os pais ainda dentro do contexto cristão? Já comecei com essa voadora. A igreja é uma expressão da sociedade. Sim. Se tem na sociedade, tem na igreja. A gente espera que seja em menor proporção do que na sociedade. Mas seguramente tem. Lá é gente como a gente, né? Então, convidar quem não participa de uma comunidade que participa, porque é pra gente que precisa e que não tem as soluções todas, inclusive para esse assunto tão importante, né, da paternidade. Então, eu tenho absoluta convicção que sim, dentro da igreja, a gente pode ter a ilusão de achar que isso não vai ter, mas tem, porque é formado por uma fatia da sociedade. Então, tem sim, acho que o que talvez possa ser uma diferenciação é o desejo, né, porque teve uma jornada que levou ela até lá. A igreja, ou a sentar a participar de uma comunidade, talvez tenha um coração inclinado a estando lá com gente que partilham da mesma fé, a buscar uma solução melhor para criar seus filhos. É o que eu imagino. E também assim, a gente tem que definir um pouco o que é a igreja em si, né? Porque quando a gente fala de igreja é a gente, nós somos igreja aqui. Agora, quando a gente fala de igreja como comunidade, é o lugar mesmo de ter esse cara, bicho. A igreja ela existe para poder receber alguém que está assim, doente, precisando de ter uma transformação, uma mudança de vida, que não vai buscar uma força interior, né? Que é onde ele vai aprender princípios, valores ali, através do evangelho. E aí o evangelho mudar de dentro para fora. E não só mudar o comportamento, mas mudar o caráter, né? Porque o que eu percebo é o seguinte: a sociedade e a igreja, comunidade em si, às vezes preocupa com o comportamento. E o comportamento ele só é substituído por outro. Né? Então, se a gente começar a pensar assim, como se fosse uma cebola, né? O pessoal começa de fora para dentro, camadas, né? Se a gente começar lá do cerne mesmo, de dentro para fora, mexendo ali no propósito, na missão, no caráter, nos princípios, nos valores, isso pode mudar a concepção de um pai que não consegue enxergar, né, o preço, o valor que tem em ser pai. Tanto que é bom, tanto que é gratificante ser pai, né? Eu gosto muito de uma coisa que você fala, Thiago, que é com relação aos papéis. Você até falou alguma coisa agora há pouco sobre isso. Você falou assim, uma vez numa conversa nossa, não lembro se foi exatamente no discipulado ou se foi uma conversa informal, você falou sobre os papéis. Aí você fez um exercício comigo sobre os papéis da minha vida, né? Você falou, qual é o seu papel em casa? Então, lá em casa eu sou o marido, eu sou o pai, né? Eu moro lá. Qual é o seu papel no trabalho? Não, eu sou funcionário, eu sou vendedor, sou isso. Então, assim, cada esfera, cada ambiente, cada geografia que eu frequento, eu tenho o meu papel lá. Aqui eu estou com um papel aqui hoje, como host, mas como, né, alguém que está, um perguntador. Mas, você podia, com essa comparação da cebola, assim, né? Quais são os papéis? Porque
por que eu falei dessa questão da igreja? Muita gente deixa de ir à igreja porque acha que vai ser um lugar perfeito, cara, né? E você falou, cara, é lá que tem que estar esse cara, né? Senão ele vira uma presa fácil. E lá é o ambiente onde a gente entende que a gente vai estar, no mínimo, discutindo sobre o assunto, no mínimo, clamando por uma oração, no mínimo, compartilhando com outros iguais, né? E dentro desses papéis na vida do homem, o homem às vezes não se vê, ele não se enxerga com essa capacidade de frequentar um lugar, porque o papel dele é de ser durão, de ser, né? Não, eu não me curvo, eu não me dobro. Eu estou falando isso porque eu andei conversando com umas pessoas essa semana e algumas esposas, né, conversaram comigo, falando, poxa, meu esposo jamais iria para uma reunião do Legendários, por exemplo. Ele jamais iria para o Legendários. Eu falei, por que ele não iria? Não, porque meu marido, ele é sistemático, ele já tem o modelo dele, ele acha que não, eu não preciso daquilo, entendeu? E de repente esse cara, ouvindo a fala dela, eu percebo que ela me deu sinais de que esse cara está sustentado em um só papel dele. Eu acho que está claro que onde eu estou querendo chegar. Eu acho que ele não... O homem, de um modo geral, eu acho que ele não percebeu quais são os papéis dele. Eu, como pai de menina, eu tenho um papel, cara, e vocês também, né? Um beijo, inclusive, para a Anne, né? Para a Sofia, para a Ana Júlia e a Luísa. Como pai de menina, eu tenho que desenvolver uma sensibilidade para me tornar pai de uma menina, para entrar no universo dela. E muitas vezes o meu orgulho não permite eu chegar lá. Faz sentido isso sobre os papéis, Thiago? Tenta abordar isso. Bom, deixa eu tentar resumir, que é um pouco grande, né? Mas nós estamos em 25. Eu tive a oportunidade, em 2013, em janeiro de 2013, está fazendo 12 anos, nesse mês. E pela primeira vez na minha vida, eu sentar e planejar minha vida. Fazer um plano de vida. Inclusive, o nome do projeto era esse, Meu Plano de Vida. E aí, a gente às vezes não senta para isso, né? A gente faz o planejamento na empresa, né? A gente faz planejamento às vezes em casa, mas e sentar e olhar para a própria vida e planejar? E aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas ferramentas que, assim, mudaram a minha perspectiva, a minha visão, de como que eu poderia organizar melhor minha vida, como que eu poderia ser quem eu sou de uma forma efetiva, entender, na verdade, quem eu sou e o que fazer depois de entender isso. Porque uma coisa é você ter a percepção de quem você é, outra coisa, e agora? Tá, você descobriu quem você é, mas... Quem é você no jogo do bicho agora, né? E o day after. E aí esse plano de vida, ele começa seguindo essa trajetória até chegar nos papéis. Primeiro ele começa ajudando a gente a entender o nosso propósito, que nós, como somos cristãos, né? É muito mais fácil entender o propósito, para que a razão da gente existir, né? No mundo é mais difícil. A gente tem uma referência para entender o nosso propósito. E aí, do nosso propósito, vem a nossa visão, né? Onde a gente quer chegar, então, dentro desse propósito. Como se fosse a gente pinta um quebra-cabeça da vida, né? A gente olha lá, o que vão falar na sua lápide, né? Lá no final, lá no seu enterro. Pô, quem foi o Thiago? Né? O que ele representou na vida das pessoas, né? Ele foi um servo de Deus mesmo? Ele foi um bom marido? Como é que estão os filhos dele aqui agora? Será que ele foi um exemplo e inspirou os filhos dele? E as pessoas que trabalhavam com ele? Então, assim, aí quando a gente faz esse desenho e enxerga, assim, quem a gente gostaria onde a gente gostaria de chegar, quem a gente realmente gostaria de ser lá no final, né, da nossa vida, né? E aí, baseado nisso, cada pecinha desse quebra-cabeça começa a fazer parte da história da sua vida. Então, eu não tinha essa consciência que a nossa vida ela tem partes. E a gente vive fases dessa vida, né? Depois que eu tive essa consciência, que eu fui entender assim, nossa, então eu tenho um papel como filho. Então eu sou filho do Davi, filho da Carolina, tenho um papel como irmão. Tinha, né? Porque perdi minha irmã o ano passado, né? Então, quando eu faço o meu plano de vida, eu vou desenhando assim, eu como filho,
E os meus pais são separados, né? Então, assim, quando eu vou visitar meus pais, eu tenho que dedicar um tempo pro meu pai, dedicar um tempo pra minha mãe, né? Hoje eu não tenho mais a minha irmã, então, mas mesmo assim, o meu papel como filho, tendo um pai vivo, é um. O Michael, ele é filho, mas ainda não tem. Eu já não tenho mais o pai dele. Né? Então, será que esse papel já concluiu na vida dele? Talvez ele elegeu um outro pai de coração. Então, ele pode se considerar. Não, eu ainda tenho uma paternidade por alguém que, para mim, representa quando meu pai faltou, a quem me aconselhou e tudo. Sim. Eu tenho o meu papel como marido, né? Tá lá a Marcinha, que tem que me suportar. Santa Marcinha. Santa Marcinha. 28 anos juntos, né? Cara, esse ano nós vamos fazer. Ah, então, show, assim, hein? Tadinha. Se não fosse ela, né? Tadinha, beijo, amor. Então, o meu papel de marido. Quando a gente fala papel, eu acho um negócio interessante. Papel, você pode escrever, né? Pode desenhar. É editável. Né? Então, assim, no meu papel de marido, eu vou escrever o que nesse papel? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas tarefas como um marido? Né? Como um pai de uma menina, da Sofia, pai do Arthur, né? Porque são tarefas diferentes. E aí, dentro disso daí, como é que eu vou organizar a minha vida para conseguir fazer tanta tarefa? Porque eu vou ter, no meu papel de filho, vou ter tarefas. No meu papel de filho, né, de um pai, meu papel de filho de uma mãe, eu vou ter tarefas. Meu papel de esposo, vou ter tarefas. Nossa, é tarefa demais. Então, como que eu vivo isso de uma forma prática, de uma forma verdadeira mesmo, né? Que não falte, né? E aí, para isso, a gente tem que eleger os nossos princípios, os nossos valores, para a gente conseguir priorizar o que a gente vai fazer, colocar tudo isso numa bandeja e conseguir carregar isso no decorrer na história da nossa vida. Né? Essa é a teoria dos papéis, né? E você faz isso de forma prática mesmo? Você senta com papel e caneta com a família e faz isso? Sento. Assim, no começo, não. No começo eu fazia solitário, só eu. E aí a gente começou a fazer isso até na igreja. A gente tinha lá um seminário, né? Meu plano de vida. Ele foi meu professor. Primeira vez que eu fiz isso foi com ele. Já ensinou, já. E aí a Marcinha fez também. E é interessante que quando você chega, tem um módulo desse plano de vida que é a definição dos valores, né? E cada um tem uma história, né, Wesley? Né, Maicon? Sim. Pô, a gente junta uma pessoa, junta um homem e uma mulher numa família, cada um vem de uma educação, de uma cultura, trazendo seus traumas. Cada um valoriza coisas distintas, né? Por isso que os valores são, porque foram ensinados assim, de um jeito diferente. ou porque valoriza pela própria cosmovisão. É isso aí. Aí você imagina, junta esses dois universos, né? Quem é casado aí sabe o que eu tô falando, né? Tem gente que dá match, né? Completamente, né? Às vezes, assim, é raro. Com vocês não é assim, não? Estou impressionado com você, não deu. Não fazia. Com vocês não. Tipo um Lego, né? E normalmente, assim, o valor é o que ajuda a gente a tomar decisão na vida, né? Eu costumo brincar que eu falo assim, antes de ter os meninos, o Arthur e a Sofia, quando eu e a Marcinha viajar, vamos viajar, vamos curtir alguma coisa. A gente tem valor lá, segurança e conforto são valores para nós. Mas a gente preferiu o conforto do que a segurança. Só nós dois, né? Não, vamos aproveitar, vamos pro Rio de Janeiro ali, vamos ficar em tal lugar, assim. Não pensava muito, assim, na segurança. Aí nasceu os meninos. O Rio de Janeiro já não é mais uma opção. Não, tem sido. Aí meio que a segurança agora, ela ele teve um peso maior do que o conforto, né? É melhor pensar na segurança primeiro, a gente fica preocupado. Principalmente com menina, né, cara? Onde vai estar frequentando e tudo. E os valores ajudam a gente a tomar decisão. Mas aí junta duas pessoas que ela tem umas prioridades de valores, eu tenho outras prioridades de valores, e nasce os meninos, cara. E agora? Nossa. E agora? Como é que vai fazer? Aí isso foi legal, porque daí juntou a Marcinha e eu. O que a gente quer passar para nossa família de valor, de princípio? Porque você fez os seus, eu fiz os meus, mas e agora? Tem os meninos. A gente sentou junto, orou, conversou e criamos os valores que a gente queria passar dentro de casa. Vocês imprimiram isso? E tá lá, na paredinha. Para quem passar, ver. Isso ajuda muito, porque, por exemplo, quando os meninos vão estudar para a prova, um dos valores nossos lá é o esforço. Né? Eu não lembro assim, a ordem, tem ali uma quantidade X, por isso que a gente imprime, né? Pra gente estar sempre vendo. E assim, saiu bem na prova, a gente valoriza a nota. O esforço. Né? Isso aí é consequência do valor que nossa família quer sempre seguir, o esforço. Não saiu bem? Não vou pôr no céu, não.
quanto de esforço você teve? Isso representa seu esforço? Porque às vezes pode ter se esforçado, mas não saiu bem. Aí vai fazer os meninos refletirem. Isso tudo é uma sequência de passos que vai ajudando a pessoa a conseguir organizar a vida dela no dia a dia. Isso tudo é tão sério que você está falando, porque a maioria dos homens que tem... Eu sei que mulheres assistem nosso conteúdo também, mas hoje eu queria direcionar mais assim para a questão do homem, porque do pai, né? Porque a exemplo, eu não vou dizer que eu fui humilde, né? Não, mas eu precisei, foi uma necessidade tardia da minha vida de chegar pro Thiago, ele não gosta desse termo não, mas ele é meu discipulador e ele é um mentor, um cara que eu confio, né? Que eu abro a vida, eu converso com ele, eu confidencio muitas coisas com ele, e eu falei, Thiago, eu não sei fazer uma planilha no Excel mais. Eu já fiquei muitos anos sem precisar fazer isso e agora eu estou precisando planilhar a minha vida. O Thiago sentou comigo lá no computador dele, falou, Wesley, eu faço assim, é desse jeito. Abre uma conta assim, faz desse jeito, é desse jeito. O Thiago anota exatamente tudo na vida dele. E eu achei aquilo assim muito impactante, porque eu não fui ensinado, nem você inclusive, foi ensinado a fazer isso. Né? E eu também não sei se eu poderia atribuir a sua carreira militar como disciplina e tal, porque eu acho que não, acho que talvez, né, tem uma influência positiva aí. Mas eu acredito que é de você, uma necessidade que surgiu junto com quem você escolheu para gastar a vida, né? E você passa isso para os seus filhos. Então a chance dos seus filhos terem também uma vida organizada, né, emocionalmente, sobre quem eles são, é muito grande. E é esse convite que eu faço para quem está assistindo isso agora. Cara, se atentem para esse detalhe, sabe? Defina seus papéis, seus valores. De repente você está no segundo ou terceiro casamento porque você lá atrás não fez isso, né? Então dá tempo, por isso que é paterna idade, né? É a idade que você tem, é a hora que dá para fazer e consertar, né? E você, Mike, falou aqui que foi aluno do Thiago, né? Agora? Não, mais ou menos. Porque mais ou menos? Porque eu também fui aluno dele no mesmo processo. Né? Porque, por exemplo, o Marco manja muito de finanças, né? Uhum. Então, ele já me ajudou muito em conversas que eu precisei. E finanças faz parte do plano de vida, né? E aí, Marco? Como foi sua experiência, assim, em aprender essa ferramenta e com sua bagagem também com finanças, assim? Como é que você... Fazendo um ponto, o que o Thiago falou, eu não tenho tão detalhado como ele tem a tudo isso aqui, mas os valores, isso é tão importante, até o tema disso aqui, da paternidade, do Bença Pai, os valores igualmente, inclusive, foi a primeira família que eu vi quem fez foi o Thiago, e também saiu do processo do plano de vida que nós fazemos, o Life on Life. Eu também fiz os valores para minha casa e tem um quadrinho também, bonitinho, muito legal. Além de estar na sala, tem um no quarto de cada criança. E quando que legal, hein, cara? Tem legal. Essa ideia é boa. E quando de vez em quando derrapa, né? A integridade chama, vai ser um valor disso aqui. Quando passa, a gente coloca a família como um valor. E eles que elencaram lá. Meu caderninho, vou anotar. Eu e a Rubiane, que também escolhemos nesse processo de o que a gente quer para os nossos filhos. E aí escolhemos 8 valores. E faz parte do processo de educação. Eu tenho certeza que os meus filhos terão valores diferentes, porque cada um, a gente ensina no caminho, mas o caminho de cada um é diferente. E como os meus são diferentes do Thiago, são diferentes dos seus, eu acho que é natural com que cada família tenha os seus valores, que vêm justamente da experiência anterior de marido e mulher. Daquilo que eu valorizava, o Rubiane valorizava, aquilo que deu match, e aí a gente inclusive também está em ordem daquilo que é mais importante. É um processo, diria, bastante educativo para os nossos filhos. Mas pegando um gancho aqui do que o Thiago falou, desse irretocável que ele disse sobre o processo de vida. No processo de finanças que eu trabalho, é um negócio mais, primeiro por uma questão de formação, mas eu já tive que falar disso algumas vezes e recapitulando de onde vem isso, você disse uma coisa muito importante, o exemplo dos pais. O meu pai, ele sempre foi muito organizado. Assim, o meu pai, ele assim, uma história bonita, assim, que ele ficou cego de um olho muito jovem, assim, com menos de 10 anos, com uma tesoura, e tomou a vida
levou uma vida normal, sempre um acidente em casa, mas como muita gente da década de 70, né, não conseguiu estudar, começou a trabalhar cedo, empreendeu, quebrou várias vezes, aqueles plano Bresser, Verão, aquela coiseira na década de 80. E quando eu cheguei na idade dos meus filhos agora, 10, 11 anos, meu pai teve que, como ele quebrou na cidade onde a gente morava, né, quebrou, faliu mesmo, ele... Que é qual cidade? Cidade de Anápolis, a capital econômica do estado de Goiás. Tinha que ter, né, Wesley? Tinha que ter, é lógico. Então, um abraço para a gloriosa cidade de Anápolis. Que tudo gira em torno de Anápolis, né? Claro, estamos aqui na Grande Anápolis, Dizem inclusive. que os prédios de Goiânia faz sombra lá, não? Faz sombra. Pessoal, é bom que o pessoal que mora ali no setor oeste, no alto setor Bueno, né, acima do 20º andar, pode ter vista para Anápolis, né? Poderia, mas não pode, que Anápolis está no alto, né? É o pessoal de Anápolis que tem vista para Goiânia, né? E meu pai, então, quando ele faliu, ele foi para o interior, e eu acabei perdendo um pouco da convivência na pré-adolescência e adolescência com ele. E quando ele voltava, então ele voltava a cada 15 dias, às vezes a cada 3 semanas, a gente continuou estudando em Anápolis, ele foi para o interior, bem interior mesmo, cidade de Campos Verdes. E ele tinha um padrão super legal com finanças. Tem várias lembranças. Eu e meus irmãos, ele chegava e pedia para minha mãe um relatório, tudo que gastou. Ele já tinha isso antes, uma cadernetinha, e tinha uma mesa com aquele lustre em cima, né? Ficava iluminado só aquilo lá. E anotando. Você cortou o cabelo? Você cortou o cabelo? Quanto foi? Você gastou isso aqui? Tudo anotado. E no final passava a risco lá, anotava, fechou o mês e tal, né? E depois tem as anotações. Ganhei tanto, gastei tanto, sobrou, faltou, e sempre muito organizado com finanças, e foi um ensinamento silencioso, porque ele nunca me chamou para falar, é assim que faz, nunca me deu uma aula disso, mas essa transmissão desse ensinamento silencioso, pelo exemplo, que é como a gente tem que ser com os nossos filhos, né? Lógico, tem muita coisa que a gente tem que verbalizar, faz parte do processo, nós somos tutores responsáveis pelos nossos filhos, e temos que fazer isso aqui, mas é o exemplo que arrasta, né? E com meu pai foi assim. Nesse mundo de finanças, eu diria que essa organização vem dele, de ter esse controle na caderneta mesmo, a calculadorinha, daquelas pequenininhas, Cássio, e eu sempre, desde, assim, tudo bem que depois eu, por formação, administração, já tenho um certo controle, mas tem muita gente que tem a formação, mas não tem o hábito, né, que é a consistência de fazer sempre. Eu tenho um registro eletrônico, desde quando eu trabalho no Excel, de quanto eu ganhava, tem que poupar um pouquinho, tirar sempre um pouco pro meu eu do futuro. E depois, quando eu casei, tem um registro eletrônico também, não é na planilha do Excel, num arquivo que tem essa organização, esse controle. E você mesmo quem faz? Que ajuda. Eu mesmo quem faço. A Rubiane, quando a gente sempre teve conta conjunta, né? Mas ela até fazia a mesma coisa que eu tinha que fazer com os meus pais e minha mãe, né? Prestava contas para mim, mesmo do salário dela. Falava, você gastou? Era um arquivo único da família, né? Uhum. Gastou com o quê? Fala aqui, a gente registrava. Isso aí já é um princípio, né? A Cumbuca tem que ser a mesma. É a mesma, exatamente. Sempre desde quando a gente casou, conta conjunta, os gastos são da família, né? O dinheiro entra lá numa conta comum. Você viaja muito, Max. Você hoje ocupa um cargo de diretor financeiro, né? Exatamente. Na Saitec. Saitec Médico. Abraço, pessoal da Saitec. Vai ter muitas curtidas, viu? E aí você é um cara que viaja muito, você mexe, eu ligo pra vocês, tô indo pra São Paulo, tô indo pro Rio de Janeiro, reuniões e tal, você é um cara muito ocupado. E como que você se divide, cara, no tempo com os filhos? Como que você encontra tempo ainda para praticar o esporte, que você, às vezes eu ligo para ele e falo, mas vamos fazer tal coisa, tem uma aula de tênis agora. 6 da manhã, então você tá me ligando. 6 da manhã. Né? Cara, como que você se divide, assim, para poder trazer harmonia em todas as áreas da sua vida, assim? Eu acho que é uma questão de disciplina. Assim, primeiro, esporte para não... sempre entra nos valores, né? Família é mais importante do que esporte, então o tempo com a família é mais importante. Então, eu abdico do tempo da família enquanto eles estão dormindo. Eu faço exercício 6 da manhã. Então, acordo 5h40, uma coisa assim. E faço normalmente exercício pela manhã. Agora que eu fiquei velho, tenho que fazer musculação, ainda faço um dia à noite. Mas eu gasto, pelo menos o tempo do esporte, que é um valor também pra gente, né? Até falo para os meus filhos que eles precisam participar de um esporte e tem que ser competitivo. Tem que competir para perder, para saber que a vida é assim, faz parte do processo educacional, saber que vai perder, que tem alguém contra, porque a vida é mais ou menos como é no esporte. Né? Então eu separo esse tempo e enquanto estando lá,
faço mesmo, saio suado, não é fingimento, né? Vou para lá, vou para correr, vou para correr mesmo, estando no trabalho, né? Que é a grande parte do nosso tempo também, que eu procuro estar presente. Acho que é uma das coisas que tem uma dificuldade nossa com as distrações de celular. Estar presente, né? Então, enquanto eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Claro, se minha família ligar, se manda mensagem. Tem um período lá que eu viro o celular, às vezes está no WhatsApp web, que eu acabo vendo, mas não tem tanta distração assim. Estando lá, eu quero estar focado lá. Para que quando eu não esteja lá, eu esteja com os meus filhos. Esteja presente lá em casa. Quando eu estiver lá, que eu esteja 100% com eles. Porque o Thiago diz uma coisa boa. Essa frase é sua, Thiago, né? Preciso de tempo de qualidade com eles. Claro que preciso. Mas o tempo de qualidade está contido no tempo. Aprendi isso com o Thiago. Então, eu também não posso deixar... Então, eu quero ter 15 minutos de qualidade com ele, que a minha vida é agitada. Não, quero estar em casa e quando eu estiver com ele, um tempo considerável para que eu encontre algum tempo de qualidade. E nos fins de semana também. E também viagens. Agora até viajo menos a trabalho. Até muito pouco, por sinal, depois da pandemia. Buscar criar esses momentos que são memórias para sempre, estando com os filhos. E a gente tem um padrão lá em casa que uma viagem é sempre só a gente. Não adianta, vou convidar vocês para participar, é legal, seria ótimo viajar com vocês, mas uma é só nós 4. Uma que a gente faz, a gente tenta viajar uma no verão, no inverno, sempre uma vai acontecer só a gente, porque cria essa conexão memória, dos irmãos, né? Porque quando tem um primo, um amigo, acaba não tendo uma proximidade que a gente gostaria que tivesse, bem como eu com a Rubiane. Bom, quando vocês vão lá para casa, é natural, a gente já encontrou tantas vezes lá, os homens vão resolver os problemas do mundo, né? A guerra da Ucrânia, aquela coisa, a gente vai falar da crise do petróleo, política, e as mulheres estão falando das coisas que importam mesmo, né? Que podem ser resolvidas, né? Então, também até para estar com a Rubiane. O lanche. Muito bom, disso, cara. É muito bom ouvir vocês, né? Eu acho que essa conversa aqui não é nada diferente do que a gente já dialoga. E é muito fácil, né, conversar com vocês, porque eu aprendo muito. Na verdade, eu só aprendo com vocês, né? Como é que você fala lá? Ou aprendo... Essa é uma frase do Hélio Gracie. Eu nunca perco. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Ou eu ganho ou aprendo. E tem uma outra também, que eu não sei de quem é, então não vou dar os créditos, mas uma frase muito boa. Até um mantra no trabalho, até em casa, né? Quem perde a lição, perde 2 vezes. É verdade. Mike, falando em citações, assim, você é um cara que eu tô sempre compartilhando sobre literaturas, né? Sobre literaturas, sobre livros. Você comentou recente que está lendo um livro que você queria compartilhar comigo. O que você lê, cara? O que geralmente você lê? O que te encanta assim, na leitura? O que você... Eu já fui um bom leitor. Tenho até vergonha de falar assim, porque no passado eu tinha um bom hábito de ler. Recomendo todo mundo, não faça como eu, né? Ler lá um livro por mês é o que eu fazia. Agora eu estou meio preguiçoso para ler. Demora a ler um livro. Eu tento intercalar entre literaturas das coisas que eu gosto. Gosto de finanças mesmo, eu gosto de bolsa de valores, investimentos, é algo que sempre eu leio, alguma coisa relativa a trabalho, liderança. Mas, ultimamente, o que tem mais tomado o meu tempo é sobre literatura de criação de filhos. Sim. E até, obrigado, ele me indicou um livro aqui do Pai Estoico, que eu e a esposa começamos a ler, que são citações breves, que é legal, também recomendo, mas... eu diria que de todos os livros que eu já li sobre isso, o que eu mais gostei é o que eu estou lendo agora e tenho lido num processo, eu e a Rubiane juntos, que é legal, que também tem um processo de discussão do que está lendo e aplicação direta, que é A Idade da Oportunidade, do Paul Tripp, que fala sobre adolescência. Eu tenho uma filha adolescente e outra entrando, então já está muito conectado com o meu momento de vida. E o livro é espetacular. Lógico, tem a ver também até com o autor, fala sobre Thiago, você fez a citação aqui, né? Tudo começa no coração, no exemplo da cebola, é exatamente isso. Mas tem ensinamentos muito profundos sobre autoridade com a graça. Essa é uma idade da nossa conexão, de entender também que eles são relacionais, abandonar o controle que nós desejamos ter sobre ele nessa idade, porque as coisas saem do nosso controle mesmo, porque eles estão... Quem já viu Divertidamente 2 também vai entender isso aqui, né? Já tem tem muita coisa, já tem as pulsões inerentes, a questão da identidade, a quantidade de sentimentos, muito relacional.
E o entendimento disso, um livro muito bom. Já indiquei para alguns amigos, indico para vocês também. Tô terminando, talvez em breve. Tá em breve. Bem que se emprestar livro não volta, né? e esse a Rubiane tá anotando. Eu não tenho tantas. Mas você escreveu o seu nome na capa? As partes mais importantes, daí a gente lê só o que tá grifado, né? E tem usado ele também. Ele lê muito digital, né? Então não dá. Não, eu tô lendo de livro e tem ele, apesar de eu não ser fluente em inglês, mas tem sido minha aula de inglês, eu escuto ele num audiobook em inglês. Também é o que você mandou pra mim? É o que eu te mandei. Cara, você falou um negócio aí tão interessante, olha só, esses dias eu estava conversando até com a Marcinha sobre isso aí. Antes da gente ter o Arthur, que foi o nosso primeiro filho, cara, a gente leu muita coisa. Pra aprender Nossa, cara, o primeiro filho você fica ali mais focado, tudo é meio que surpresa, é uma amplitude de aprendizado que está disponível para você, né? Fora os pitaqueiros, né? Que aparecem. E, aí, como assim, tem, né? E a sensação que me dá, eu até falei isso com ela, é que a gente se preparou mais para as primeiras fases. E aí você entra numa dinâmica, numa rotina da vida, né? Numa roda que vai atravessando tudo. E às vezes você esquece que uma fase é diferente da outra. Sim. Né? Que quando a gente está ensinando o menino a andar, a gente solta a mão, né? Para ver se ele vai conseguir, né? O que significa soltar a mão na pré-adolescência? Não é mais segurar mesmo. O que eu tenho que soltar para ele poder aprender a fazer sozinho? E na adolescência, o que eu tenho que soltar? Né? Qual mão que eu tenho que soltar agora? Ou qual que eu tenho que puxar? Ou a hora que for bater a cabeça, eu vou chegar para proteger. Então, a sensação que me dá, vou falando de mim, né? É que eu preparei menos para essa fase. Então, buscar uma literatura dessa daí é muito boa, cara. Sim. Eu vou querer pagar emprestado esse livro. Ou escuta o audiobook. Começa com o audiobook. Aí direto, já escuta o audiobook. E é inglês. Já treino inglês. Eu só consigo captar porque eu leio antes para depois escutar, né? Que se eu tiver só o contexto. Cara, mas é muito importante mesmo. Assim. Eu lembro que uma vez a Ana Júlia, ela rolou da cama assim, caiu, chapou no chão assim, sabe? Aí chega e fez aquele barulhozinho da cabecinha no chão, toque. Aí eu, meu Deus do céu, e vai morrer, que não sei o que. Liguei pro meu cunhado, cara, pelo amor de Deus, corre aqui. Quem morava numas quadras depois da minha assim, eu tava sem carro e ele, cara, vem aqui, empresta seu carro aí, deixa eu levar minha filha no hospital, porque ela tá aqui, e bateu a cabeça no chão. Ele, calma, velho, ele é todo tranquilão, né? Calma, rapaz, calma, fica tranquilo. E ele rindo lá do lado, dava pra ouvir ele rindo lá com a minha concunhada lá, falou, mania de primeira viagem. Não, mas Wes, calma, dá um tempinho, deixa ela... Eu falei, não, cara, você não tá entendendo, você tá sendo insensível, que não sei o quê. Não tinha Uber na época, né? Aí você tá sendo insensível, mas pode deixar, eu todo orgulhoso, desliguei o telefone assim, e voltei lá no quarto, tava a menina rolando no chão, já brincando, rindo. Pô. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que andar num ritmo diferente, né? Você imagina Deus, né, cara, olhando pra gente tão inexperiente, né, cara? E ele tem um controle absoluto sobre as coisas e a gente, às vezes, poxa, era pra gente estar brincando também, né, essa fase do controle, né? Que até é uma citação, né? Ele tem o controle, mas ele é o pai do filho pródigo, né? Exato. Que deixou aí, né? Que deixou aí. Ué, por amor, inclusive, né? Às vezes quem tem o controle não exerce, né? Ele não exerce o controle. Não exercer controle é um ato de amor. Ele é amor graça, né? E querendo ou não, vocês estão falando sobre experiências, né? Eu tive uma história muito legal, assim, de vida, né? O Michael falou sobre o pai dele. Assim, o exemplo de luta dos meus pais, de dedicação, assim, porque eles viveram numa época muito diferente da nossa, né? Inflação, aquele negócio, eu sei... Por isso que eu estudei, né? Porque eu era muito criança. Você viveu isso aí, né, Wesley? Não, meu avô, né? Eu não lembro disso, não. Só ouvi falar, né? Se você não ficar ligado, quinta série, pega a gente de jeito. Então, assim, as experiências que a gente passa para os nossos filhos, né? O Marco falou da experiência com o pai dele, né? Elas marcam profundamente a história deles, né? Eu tenho lembranças, assim, das coisas que meus pais, eu tenho dificuldade de lembrar muita coisa do passado. Mas tem histórias, assim... Idade, né? Pode ser. O pessoal coloca a culpa no Covid, né? Vamos, Covid. Tem coisas que me marcam muito. E eu vim de uma família pobre. Sim. Mas que sempre lutou para conseguir
dar o melhor pra gente. Meu pai eu trabalhava às vezes em 3 empregos. Lembro da minha mãe costurando pras pessoas, fazendo unha, fazia bolo pra vender, eles fazendo de tudo pra conseguir viver naquela época ali, década de 80, né? 90, eu nasci em 81, então o pessoal fala que nessa época era muito complicado viver por causa da inflação e tudo. E algumas coisas me marcavam tanto, e eu tinha uma sensação assim de mesmo tendo recursos limitados, né? Sendo de família pobre, nossa, cara, eu tenho uma família. Eu tenho ali meu pai, tenho minha mãe. A minha irmã, ela era excepcional, ela nasceu com minha mãe teve um problema na gravidez, ela nasceu com falta de oxigenação no cérebro, então teve uma série de complicações, né? Durante a vida. A gente perdeu ela em março do ano passado. Mas aí a gente vivia aquilo ali, e pra mim, cara, era uma beleza. Eu vivia bem. Via alguns amigos que tinham vida financeira melhor, tinha coisas melhor. Cara, mas eu era satisfeito com aquilo ali, porque tinha uma família, né? Uhum. E eu, cara, lembro como se fosse hoje. Menino assim, eu voltando com meu pai de ônibus, e aí desceu um senhor com 2 cestas básicas do ônibus, com dificuldade assim, de descer, no mesmo ponto que a gente. Aí a gente desceu assim, meu pai falou assim, fala pra sua mãe que eu vou atrasar um pouco, você pode descer, que eu vou ajudar esse senhor aqui a levar na casa dele. Aí eu lembro do meu pai pegando uma da cesta, o rapaz, ele não conhecia não. E aí foi andando e eu fui descendo. E até hoje eu lembro disso, cara. Uhum. Então são valores. Engraçado assim, que você falando isso, eu vejo você com esse comportamento. Eu não sabia dessa história. E eu vejo você tendo essa atitude muitas vezes. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, que minha mãe sempre, a gente discutia muito sobre Bíblia. E a minha mãe costurava, fazia roupa para as pessoas, aí eu sentava embaixo da máquina. Olha as máquinas. sim. Quem nunca acelerou, né? Um carro. Quem nunca usou aquilo de volante, né? E a gente conversava. Tampa de panela, né? E eu fazia pergunta, e às vezes ela me ajudava a fazer tarefa. Então, assim, eu tenho memórias muito boas, né? Da época que meus pais estavam juntos. Ao ponto, assim, de... quando eu via meus colegas, cheguei na pré-adolescência, né? Via meus colegas, assim, melhor. Falei assim, cara, tá, eles têm. Mas será que eles têm o que eu tenho, né? Uhum. E aí chega um momento em que os meus pais separam. Como é que ficou a sua cabeça aí? Aí pensa, bicho. Falei, uai, Você me contou essa história. tava bom. Aí de uma hora pra outra já começa, né, a não dar certo e separar. Né? Então, assim, o meu pai foi um herói pra mim na infância, né? Os brinquedos que eu tinha, o meu pai que construía. Espada do Thundercat, aquele tridente do Tartaruga Ninja, as roupas, fantasias que minha mãe costurava pra mim, que pintava leão nas camisetas pra mim e tudo. Então, assim, agora acabou isso que, na verdade, assim, que pra mim era aquilo que importava. Então eu tive que reaprender naquela fase de vida, na adolescência, a viver minha vida de um jeito diferente. Então as experiências que a gente tem vão, vamos dizer assim, vão levar a gente numa trajetória, num futuro de um jeito ou de outro. Uhum. Então, se eu for contar aqui, não fica muito tempo falando dessas coisas. Mas você me contou uma história uma vez e eu contei essa história lá em Brasília. Eu contei essa história lá para um amigo, agora no final do ano. E esse amigo, ele tinha uma situação para resolver com o pai dele. E não vou citar nome porque ele sempre está assistindo nossos conteúdos e eu não quero que ele se sinta exposto, mas você fica à vontade também para compartilhar se quiser, mas quando eu contei para ele, a sua história encorajou demais esse meu amigo a ir atrás do pai dele, que ele não via há 25 anos. Ele não via o pai e um dia, no início do ano, ele pegou a motinha dele, saiu de Brasília, foi lá em Paracatu e sentou com o pai dele na calçada e gastou horas e horas e horas conversando coisas que eles nunca tiveram chance de conversar. E, cara, queria muito, assim, mas fica à vontade, como eu te falei, que você compartilhasse essa sua experiência. Porque eu acho que vai engrandecer muito a vida de quem vai estar assistindo agora. E isso foi recente, né? Porque eu, assim, acho que nossos pais, eles tentaram fazer o melhor, pelo menos meus pais, cara. Eles deram o melhor que eles tinham,
acho que é o Cortella, né? Tem o uma melhor frase que eles assim, tinham, na condição que podia, uma coisa assim. Dá o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de dar coisas melhores ainda. Eu acho que isso aconteceu na minha família. Porque a gente tem que lembrar que todo mundo tem uma história, né, cara? Uhum. Então, o meu pai trouxe uma história, minha mãe trouxe uma história, juntou os valores sem saber que era valor. Então, hoje a gente tem isso, a gente teve essa oportunidade. Lá no passado, eles não tinham isso, talvez os papéis não estavam definidos. Eu acho que isso, a vida era tão atribulada, tão difícil, e as histórias que eles tinham, assim, não foi de ter essas oportunidades, de ter acesso a essas ferramentas que hoje a gente tem, a tanta informação que ajuda a gente, né? Tinha que fazer o que achava que estava certo, e com certeza se eu cheguei aqui foi porque eu tive esse background, né, do passado, né? E só que na nossa história a gente tem que entender o seguinte: hoje a gente tenta dar o melhor para os nossos filhos, e às vezes a gente vai errar, né? Assim como os nossos pais com certeza cometeram. Hoje eu acho que eles olham assim, nossa, de vez em quando eu converso com a minha mãe, nossa, eu errei tanto quando eu era mãe, podia tanto ter feito diferente e tal. Eu acho que a gente também vai ter esse pensamento, né? E mas essa história vem Pode, assim... inclusive, se perguntar pros filhos, né? Eu já tenho conversas que a minha própria filha indicou onde eu errei. Os pontos, isso é importante, pontos, né? ter essa... Você concordou? Eu também concordei. Não, ela estava correta. Sim. Ela estava correta. Eu também estou aprendendo a ser pai. Interessante. E isso é uma cultura que eu acho que é de agora, assim, né? Uhum. Você poderia ser tirano, né? Não, eu sou o adulto aqui, eu que mando. Você só obedece. Não, você foi sensível, né? Você ouviu. Continua sua história. Então, aí assim, quando houve a separação dos meus pais, assim, eu entendi depois de muito tempo que existia o pai, mas também existia o homem, né? Uhum. Existia minha mãe, mas também existia a mulher. E ali tinha um relacionamento que não deu certo, cara. Eu acredito que eles tenham tentado, mas não deu certo. E essa é a minha história. E eu tive que aprender com isso. Mas nesse momento, que foi bem assim na minha adolescência, é aquela confusão do adolescente assim, nossa, o que eu vou ser da vida, rapaz? O que eu vou fazer e tal. E a minha vida inteira assistindo filmes com meu pai. Eu assisti o Rambo, né? Era da Sargento John Rambo. Nossa, cara, eu quero ser isso aí. Amarrar uma faixa na cabeça, com uma faca na canela, entrar na selva, né? Salvar todo mundo e tudo. Tinha lá o Coronel Trautmann, só atrás da mesinha, tranquilo. Meter bala em todo mundo. Se eu tivesse tido uma mentoria, eu podia ter virado coronel, cara. Brincadeira. E aí, assim, na minha história, né? Bem nessa época, eu conheci a Marcinha. Isso onde? Qual cidade? Em Uberlândia. E o pai da Marcinha, militar, tinha recém-aposentado, militar da aeronáutica. Ah, em qual cidade? Em Uberlândia. Não, onde? Onde? Aeronáutica. Aeronáutica. Faz a estação honrosa da cidade de Anápolis. Tem Anápolis, uma base aérea. Por coincidência. E aí, assim, o pai da Marcinha foi um mentor nessa área. Nesse momento em que meu pai e eu, assim, meio que me afastei, eu acho que teve muita coisa minha também, porque eu não sabia compreender, né? Na época, tinha uma irmã excepcional, né? Como é que meu pai e minha mãe, né? E normalmente os filhos ficam com a mãe, né? Eu tinha aquela crise ali, né? E hoje eu tendo filho, né? Durante muito tempo pensei assim, nossa, cara, né? Como é que meu pai teve coragem, né? De deixar a gente e tudo. Até que eu fui entender que tem o homem, não é só o pai. Tem a mulher também, né? Não é só a mãe. O que adianta ficar junto se não tá ali também dando certo? Que se não tá sendo legal e pode se tornar uma coisa pior, né? E aí eu tive esse start assim, rapaz, o meu pai é homem, minha mãe é mulher, e eu tenho que viver essa história que Deus me deu desse jeito. E veio o pai da Marcinha, entrou nesse cenário, me ajudou, me deu uma perspectiva de que era possível seguir uma carreira militar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 quando eles se separaram. 16 anos. 16, foi quando eu conheci a Marcinha. Aí comecei a ver assim que a vida militar proporciona algumas oportunidades interessantes, porque o Marco falou de atividade física, tem que acordar mais cedo para poder fazer atividade física. Disciplina, né? O bom de ser militar é que você tem ali dentro do horário do seu expediente um horário, uma fatia do tempo que é você fazer atividade física. Então eu achava que já era um sonho ser o Rambo. Cara, ainda tem esses benefícios, salário bater todo mês, cara, eu vou fazer, né? É isso daí, isso é legal, né? Comecei a estudar e tal, passei. E a minha história com meu pai
foi ficando assim, eu nunca desrespeitei meu pai. Eu lembro na separação, assim, que eles foram muito leais, assim, um ao outro, tanto a minha mãe quanto o meu pai, lá naquele início ali, né, não ficaram queimando um ao outro, falando mal um do outro, minha mãe falava, ó, você tem que ver seu pai. Eu mesmo é que às vezes ficava resistente, né? Quando via ele, perguntava, ó, ele falava, ó, como é que tá sua mãe? Ó, você tem que cuidar de sua mãe. Então isso foi legal, eu acho que demonstrou caráter neles, isso me ensinou pra caramba. Mas ao mesmo tempo aconteceu uma coisa que, por culpa minha, eu fui me afastando e deixando de olhar para o meu pai como uma referência, né? E eu sempre quis, cara, tinha na minha cabeça assim, igual a Bíblia, né? Quando vem lá o pai que abençoa o filho, agora vai seguir sua vida, né? Fala, rapaz, eu queria tanto quando eu tivesse ido pro exército, porque eu passei no concurso muito cedo. Então eu tive que sair de Uberlândia, ir para uma escola militar, né, para poder estudar. Muito novo, né? Muito garoto. E eu pensava assim, nossa, cara, vou viver minha vida agora e o meu pai não vai me dar a bênção, né? Que inclusive é o... É o benção pai, né? Sugestivo. E durante muito tempo isso ficou na minha cabeça, rapaz, e eu pensava assim, às vezes eu largava de mão, não, isso é coisa de tradição, né? É uma tradição, mas eu quero viver. E aí, o ano passado, olha só o tempo, hein, cara? Quantos anos depois? Nossa, eu já tendo o Arthur, já tendo a Sofia. 25, 28 anos. E aí eu comecei, e a morte da minha irmã, ela me deu um estalo, assim, ó. Falou, ó, você tem que viver algumas coisas enquanto tá vivo. A morte, porque a morte também foi um incidente, assim, que inesperado, que levou ela. Que a gente vê o tanto que a gente é forte, mas é frágil, né? Vulnerável, né? Aí eu pensei assim, minha mãe agora que está enfrentando um câncer, eu preciso estar mais perto da minha mãe. Aí essa história do meu pai, pô, se eu quero viver isso, eu vou chegar no meu pai e viver. E aí na última viagem que a gente foi em família lá para Uberlândia, que eu fui visitar meu pai, tava o Arthur, o Marcinho, a gente lá na garagem dele lá, e eu falei isso para ele, falei, ó, pai, no passado, né, aconteceu isso, me afastei, né, mas eu sempre quis muito a sua bênção. E a família assistindo. O Arthur e a Sofia sentados ali, Marcinho, não falei nada para eles que ia fazer isso. Então eu queria ajoelhar aqui, que você colocasse a mão na minha cabeça e que você me abençoasse e orasse por mim. E aí ele também abriu ali o coração, falou, ó, tem muita coisa que a gente precisa conversar, mas eu também quero estar preparado para essa conversa, então nós precisamos ainda ter outros momentos, então vamos lá, vamos orar. Eu ajoelhei, me abençoou, né? Isso marcou os meninos, de certa forma. Sem dúvida. Né? Que cena, hein? Uau! E aquilo ali, pra mim, meio que assim, pô, aquilo que eu queria lá com 19 anos, né, aconteceu, né? Então agora, meio que assim, tá completo, né? Aquela despedida. Eu acho que essa história do Thiago, quando ele me contou, eu falei, nossa, Thiago, isso tem tudo a ver, cara, com a nossa proposta no Bença Pai, né? Porque a conexão da bênção horizontal com a vertical, né? Nós, enquanto pais, os nossos pais e o nosso Pai Celestial, né, cara? Então, assim, eu acho que é um eixo que a gente quer tratar aqui, algo que a gente quer encorajar os homens a exercer, porque isso traz cura. E o quanto antes, melhor, né? Você vê o Arthur e a Sofia, eles têm agora... Que história que eles vão contar. Tudo bem que, do jeito que eu contei pro meu amigo, eu contei do meu jeito, viu? Eu contei cinematograficamente, falei que foi assim, tinha até música de fundo. Mas você pode contar a sua história. Uma vez o fundador da Jocum no Brasil, o Jim Steyer, a gente morava lá na Inglaterra, em Harpenden. E aí ele estava se despedindo lá da família, né? A filha dele mora lá também, nessa base que a gente morava. E eu vi o Jim num banco, pegando um sol, né? Descansando lá. E o Jim, apesar de americano, ele fala um português muito bem, né? Muito bom. E aí eu falei, vou lá. Eu tava voltando pro Brasil, né? E aí eu falei, vou lá falar com o Jim, né? Nunca tive a oportunidade de falar com um cara que fundou a Jocum no Brasil, né? É um privilégio para mim, né? Cheguei lá, ô Jim, tudo bem? Posso ter um tempo com você? Ele, pode, senta aí. Aí a gente bateu um papo. E aí ele falou assim, porque para fazer o curso que eu ia fazer na Jocum, que chama ETED, é uma escola de discipulado, né, da Jocum, eu deveria ler um livro. E esse livro é a história do Jim Steyer, né? Um livro escrito por ele, que chama Além das Possibilidades, um livro fantástico.
E a história do Jimmy é muito parecida com essa, assim, sabe? Ele tinha os pés tortos e ele era muito... O pai dele era muito tirano, né? E aí, enfim, ele teve uma história, assim, de ressignificação depois, né? Quantos filhos ele nos gerou através da missão, né, que Deus deu para ele, né? Então, quando eu cheguei para ele falou: eu tô lendo seu livro, tô muito impactado com a sua história. E antes que eu terminasse a frase, ele me interrompeu, falou: você tá gostando da minha história? Eu falei: tô. Você tá lendo o livro Além das Possibilidades? Eu falei: tô. Você gostou mesmo da minha história? Gostei. Então, aí ele pôs a mão no meu ombro assim. Então, agora chegou a hora de você contar a sua. E aí eu fiquei assim, gelado, sabe? Né? Porque naquele momento, exatamente, especialmente naquele momento, eu não sabia o que dizer sobre mim. Entende? Então eu não tinha qualquer referência, eu estava completamente perdido, né, sobre a minha identidade, né? Se hoje ainda é um desafio, imagina naquela época, eu cresci sem pai, né? Eu não tive pai, eu não tive qualquer referência, né? Uma referência muito boa que eu tive de paternidade, poxa, foi no meio do caminho assim, se perdeu completamente e virou exatamente o oposto, né? Então, assim, eu coleciono algumas frustrações nessa área da paternidade, mas eu não sou mais órfão, eu não tenho mais o sentimento do órfão. Isso que me esmagava, me matava emocionalmente, né? E essa crise emocional é que eu acho que muitos homens hoje vivem, né? Por causa de atitudes simples. Quer dizer, simples não, perdão, né? Fazer isso que o Thiago fez não é nada simples. Isso que meu amigo fez não é simples, né? Contar uma história aqui é fácil, né? Eu li ali uma história, replico ela, como eu disse, né? Do meu jeito, cinematograficamente, conto e as pessoas se emocionam, beleza. Mas quando você vive uma experiência paterna, quando você ressignifica e traz dignidade novamente para a tua existência, cara, você ouve a voz de Deus de forma diferente, você cuida da sua família de forma diferente, você gerencia, cara, você está aberto para tudo, né? Então é assim que eu julgo, é assim que eu imagino, né? E caminhando para o fim, todos nós aqui se já não fomos, somos ainda envolvidos com o modelo de discipulado Life on Life, né? O qual o Thiago é um dos mentores aí da minha vida e de um grupo de mais 4 amigos, onde a gente se reúne semanalmente para poder discutir questões da vida, né? E eu queria falar um pouco sobre o Life on Life, Thiago, e Maico também, né? Porque o Maico também tem uma boa experiência no Life on Life, mas não exatamente sobre o Life on Life, talvez, mas sobre a proposta, né? O modelo de vida na vida, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o impacto que o Life on Life, esse modelo de discipulado de Jesus, né, ele provocou na vida de vocês e o quanto o modelo de Jesus alterou, de alguma forma, a rota da vida de vocês. Tiago tem muita propriedade para falar nisso aqui, mas você foi contando uma história sobre você ter que contar a sua história, e a primeira vez na minha vida, de forma organizada, que eu tive que contar a minha história foi no Life on Life. Life on Life. Aquilo lá é incrível, né, cara? É incrível aquilo. Você teve que buscar, né? E eu fiz de forma organizada, né? Assim, eu tentei preparar, metódica, assim, os fatos importantes da minha vida, refletindo sobre aquilo. E eu convido, né, a todo mundo que ainda não teve a oportunidade de contar a sua história para alguém, que conte. Não pelo processo de contar, mas pelo processo de se organizar e voltar e entender quais foram as encruzilhadas ou as esquinas da vida que definem você, quem você é, as escolhas que vocês fizeram ou as pessoas que influenciaram, né? E eu cheguei a nomes muito importantes na minha vida, e depois, quando terminou isso aqui, eu contei lá pro pessoal do discipulado, foi super legal. Você ainda tem a apostila? Eu tenho, mas eu tenho, tá, Nani? Mas também você vê que... Tá lá. Eu tenho, se eu jogar essas coisas importantes, eu jogo fora. Mas uma coisa que eu tenho certeza que você tem, aquela imagem daquela construção, né? Tem. Isso na é cabeça, verdade. aquela imagem em cima da cabeça, né? É muito didático, legal, né? muito legal. E 2 pessoas na minha vida assim, nossa, eu sou quem eu sou, e aí você vai revisitando isso aqui por conta de 2 inputs, além dos pais, né? Claro, além do meu pai, que tem todos os ensinamentos, a minha mãe, né? que fez o melhor que podia, meu pai à distância, mas eu percebi na minha vida o quanto que a minha avó,
Minha avó paterna foi importante na minha vida, porque meu pai viajava, às vezes minha mãe ia para lá, eu fiquei muito com ela. E teve um papel fundamental. E o Tati, que foi um discipulador na minha vida. Que até nossa, seria uma pessoa espetacular. Ô, Tati, queremos você aqui. Viu? Igual o Danilo Gentili, né? Queremos você aqui. Ele é um cara espetacular. Foi tão importante na construção da minha vida, identidade. Assim, acho que a decisão mais importante que a gente tem é a decisão de entregar a vida a Cristo, né? Essa é a mais importante da vida. E a segunda é com quem casa, né? E essas duas pessoas, assim, participaram dessas duas decisões, são tão importantes na minha vida. E eu olho para trás, nesse processo de ter que contar a história lá para trás e poder honrar essas duas pessoas que definem muito de quem eu fui. Da parte boa, né? Claro, né? De quem eu me transformei. Então, Life on Life é espetacular. O Thiago tem muito mais propriedade para falar, porque ele teve do outro lado do balcão, né? Eu só tive como aprendiz, nunca como um discipulador. Mas é um programa espetacular. O que você acha que foi, assim, um diferencial? Porque você participou de diversos programas, né? Na sua vida cristã e tudo. O nome disso tudo é vida na vida, né? Assim, tão logo você já abre a sua vida e escuta a história de todos os outros que você está caminhando com gente que eu não conhecia. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia aqui há pouco e que é meu amigo hoje por conta do discipulado. Que eu conto a minha história, já é um processo de humildade isso aqui, né? De contar as coisas boas, as coisas ruins, quem você é. E aí você escuta e conecta com a história dos outros. A partir daquele momento, assim, parece que são amigos já. E aí já tem um currículo legal. Mas acima do currículo tem o espírito do evangelho, de querer melhorar a vida do outro e compartilhar e estar junto semanalmente. É uma excelente troca de experiências. Eu acho que o amigo que amigo, né, do afiar a vida na vida é o que tem de mais importante e que deixa marcas profundas aí em quem passou por isso já, com amizades verdadeiras. Acho que para mim foi isso. Bom, para mim, eu costumo falar que quem tem que responder essa pergunta, né, que o discipulado fez na minha vida é a Marcinha, né? Ela tem mais autoridade, né, amor? Depois vai vir aqui só para responder essa pergunta. Marcinha, querendo você aqui. Um dia eu vou fazer só com as esposas. Com as esposas, olha aí, aquela bicha. Elas são filhas também, né? Mas tem que preparar antes, né? Nossa, Juliana, tem que ser de manhã até... Tem que barrar o podcast do Vilela lá, que foi 12 horas. Ininterruptas. Mas por que eu falo que é a Marcinha? Porque ela que me suportou até eu passar por esse processo. Então, eu nasci num lar cristão, mas eu tive boas influências, né? Tanto dos meus pais, me passando os princípios, os valores cristãos, quanto das igrejas, das pessoas que caminharam. E eu acho que por nascer num lar cristão, às vezes a gente vai vivendo muito a tradição evangélica, né? Existe uma tradição evangélica, né? Que a gente, às vezes, é quase dependendo da igreja, se ela for muito histórica, é quase um catolicismo, né? Evangélico, assim, né? De tanta tradição. São 500 anos também de tradição, né? A igreja católica tem 2000, a nossa tem 500. 500, né? Muita muita coisa, tradição, né? Também, né? Então, eu acho que a minha história na igreja evangélica, ela foi muito focada ali. Eu acho que com 5 anos, né? Que eu fui para a igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana é muito conhecida como uma igreja que preza por ler a Bíblia, referência, por estudar, né? Tal. E aí acaba que eu tive essa influência de estudar, da letra, de ser o que está escrito e tudo, é o que está escrito que vale. E muitas vezes isso não é vida, né, cara? Na verdade, muitas vezes isso destrói a vida, cara. A gente tem que ser real em alguns pontos aqui, né? Disso. E aí veio o Life on Life, eu já um crente velho, bicho, casado já, Marcinha grávida, e a gente teve essa oportunidade na Igreja Luz de conhecer esse modelo que nasceu lá nos Estados Unidos, no coração do pastor Randy Pope, e nós fomos treinados. E você foi lá, né? Nesse modelo. Primeiro eles vieram aqui. E aí eles treinaram a gente nesse modelo. E aí eu, cara, lembro como se fosse hoje. A primeira palestra, assim, que o pastor Monte Stark, ele usa uma ironia, né? Na palestra dele, né? É como se fosse assim, pô, se Jesus fez assim, por que a gente tá fazendo diferente?
E a minha vida inteira eu vivia uma coisa assim que me pegava, né? Porque eu sempre fui muito questionador, confrontava muito. Eu achava que muita coisa ali em campo é mesmo, né? Pô, Jesus parece que ele era tão simples em algumas coisas e a gente está complicando tanto aqui, por que a gente veio por esse viés? E aí aquela palestra ali, ela dividiu assim, abriu minha cabeça, assim. Falou assim, é isso daqui, você tem que viver o que Jesus viveu. Caramba, é isso, cara. E viver o que Jesus viveu nos dias de hoje, né? Diferente lá daquela época. Mas se ele deixou um exemplo, por que a gente não faz? Se ele caminhou com poucas pessoas e como é que fala? Inculcou. Inoculou a vida dele mesmo, como se fosse impregnou ali a vida dele ali dentro da vida da pessoa. Falei, cara, se dá pra viver esse trem hoje, por que a gente não vive, né? E isso mudou minha vida. Porque isso me confrontou no meu papel de marido. Falou assim, rapaz, o seu papel você tem que viver é isso. Isso me confrontou assim, não, agora tem filho, tem menino. E esse ambiente que o Marco comentou aqui, que quando você abre o coração, você compartilha da vida, que os caras viram brother, é um ambiente de confiança. Seguro, né? Você pode chegar e falar pra pessoa o que você tá passando, e você sabe que aquela pessoa que tá do outro lado não vai ficar apontando a mão, ficar te acusando, não. Ela tá ali também cheia de pepino, cheia de problema, tem um monte de cara ali passando um monte de coisa, e eles estão juntos ali, não, cara, mas nós vamos vencer, nós vamos conseguir, ó. O Evangelho ensina a gente nisso, Jesus manda a gente ser fiel nesse ponto, e a gente tem que tratar a nossa esposa assim, a gente tem que ser exemplo pra nossa família, e nós estamos juntos, vamos orar um pelo outro, e toda semana. E aí desde 2009 na verdade, eu tô caminhando nessa jornada e entendi que não tem outra forma da gente conseguir ter transformação assim tão eficaz assim na vida de uma pessoa, se não for vida na vida. Se não for a gente enfrentar aquilo que a vida traz no dia a dia junto, para poder conseguir passar. Tendo sempre um único referencial, né? Que é Jesus, o nosso discipulador supremo, né? Como a gente brinca lá, eu não tenho discípulo, né, cara? Você não é meu discípulo. Por isso que ele não gosta. Nós dois somos discípulos de Jesus, né? A única coisa que eu faço ali é, dia tal e hora tal, nós temos que estar na reunião. Com versículo decorado. Cara, um prazer enorme ter vocês aqui. Eu ficaria muito mais tempo aqui trocando essa ideia. Nós vamos voltar aqui, inclusive. Eu quero agradecer o apoio técnico do Arthur, do Artuzeira, do Juneira. O Arthur Juneira. E se você tem um projeto, se de repente você tem uma ideia, um curso para gravar, alguma coisa que você precisa de um estúdio, de uma estrutura, vem para o Estúdio Class. Aqui é um lugar onde você vai conseguir gravar o seu conteúdo com a mais alta qualidade, beleza? Se você precisa também de um serviço de fotografia esportiva, chama o Juneira, que é sucesso. Vai lá no Instagram e vou deixar marcado lá também nas postagens, tá certo? Vai ter todo o contato lá. Então, Maico e Thiago, queria que vocês dessem aí as últimas considerações aí, deixassem uma mensagem. Vou falar igual os caras, né? Uma frase... Não, mas deixa aí uma última mensagem para os pais, né? Um encorajamento para os homens aí, para que acenda uma chama de esperança, né? Que muitos de nós, muitas vezes, cara, estamos tão perdidos, tão cegos com a carga de vida que a gente trouxe até aqui, que a gente não consegue ver chance de resgatar os filhos, de restaurar a família, de voltar para os caminhos de Cristo, né? Para fazer parte de uma comunidade de fé, que seja, né? Fazer parte de um discipulado, né? Pelas traições que já sofreram, pelas dores que já viveram. Deixa aí uma mensagem, de repente, para quem estiver assistindo a gente. Não, sem briga, sem Parpar. Thiago termina de forma louvável. Deixa eu deixar o encerramento por conta dele. Quem vai encerrar o Wesley? Eu acho como pai, a mensagem é que eu tento internalizar para mim, né? Para que eu seja a mensagem para os meus filhos. Eu sei que eu carrego a necessidade de ser um bom exemplo, um bom perfume dentro da minha casa, ser gente boa e amar meus filhos, amar a Deus, amar minha esposa. Eles precisam ver que é um lar saudável. E o que é um lar saudável, como são relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa.
e com as pessoas que cruzam o nosso caminho. E esse exemplo de ser gente boa do reino de Deus, do Evangelho, é o que eu tento passar com a minha vida para eles. Isso, no passado, foi muito mais palavras. Hoje, eu diria assim que as palavras vão sendo substituídas por um caminhar junto. Ele já tem uma consciência, tem um diálogo. A adolescência já faz isso, né? Já tem um nível de entendimento, de consciência e confrontação daquilo que você pensa diferente, eu entendendo que o caminho dos meus filhos às vezes vai ser diferente do meu caminho, né? A estrada, o caminho é Jesus, mas as estradas são diferentes, e entender que eles podem optar por coisas diferentes desde que seja dentro do cerne, é o nosso desejo do Evangelho. Então eu encorajo os pais a eles serem a mensagem dentro de casa, serem presentes e serem gente boa do Evangelho para cada filho, estando junto com eles, amando-os de verdade, entendendo que eles já são filhos de Deus antes de serem nós, e descansando nessa fase agora que você tem menos controle. Tem um quadrinho lá em casa que eu fiz para a Anne, né, quando ela começou a ter mais vida social, né, falou, tem isso aqui, ó, esse é o quadrinho da confiança ou desconfiança. Quando é que você vai ganhar minha confiança? Quando é que você vai ganhar minha desconfiança? Essas aqui são as coisas que você tem que fazer, e tá lá, acho lindo, tá lá no quarto dela, e ela olhar aquilo sempre. Então, sabendo assim, ó, tá com você, eu confio em você, meus filhos, o exemplo, eu e a sua mãe, nós estamos dando, e que vocês, como tem uma música bonita, né, que vocês sejam carta-vivas. É assim que eu pretendo ser, e espero que eles sejam também gente boa do Evangelho. Show. Bom, eu acho que a gente tem que pensar no passado, o presente e o futuro, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui se eterniza, né? Entrou na rede, entrou na internet, pode durar muitos anos. Então eu queria deixar, vamos dizer assim, eternizado algumas coisas aqui, como o meu final, né? O primeiro é agradecer meus pais, cara, porque eu sei que eles deram o melhor. Então, pai, eu te amo, né? Mãe, tá um momento difícil, mas eu te amo muito. Obrigado, porque os valores, os princípios que eu tenho hoje, o caráter que eu tenho hoje, né, foi muito forjado por vocês, né? Então, amo muito vocês, né? Acho que são as pessoas do passado, né? E as pessoas do presente, né? Eu poderia citar várias outras pessoas, mas as pessoas do presente é aquilo que Deus me colocou para ser pai, né? Marido e pai, né? Marido primeiro, né? Então, eu sou um cara imperfeito, cara, né? A gente erra bastante, mesmo querendo acertar, né? Então, agradecer a Marcinha, porque ela me permite ser o pai que eu sou. Ela me encoraja, ela me apoia, né? Então, amor, eu te amo também, tá? E o Arthur e a Sofia, vocês são uma herança de Deus para minha vida. Então, eu também amo vocês. Queria que isso ficasse eternizado nesse podcast, que foi para mim uma honra, viu, Wesley? Toda minha. Tá aqui, né? Então, o presente. E o futuro é que os meus filhos vão continuar essa história que começou no passado, lá com os meus pais, né? Então, se Deus quiser, vão vir os netos, né? E o que eu desejo para os meus filhos, né, como pais, e para os meus netos, que um dia vão ser pais, é a mesma coisa que eu desejo para todos os pais, né? Que vocês sejam filhos, mordomos e servos. Eu não ouso estragar esse final. Então é isso aí, sejam muito bem-vindos ao Paternidade, esse é o Bença Pai, e até o próximo episódio. Um beijo no coração e bença Pai. Bença Pai. Bença Pai.